Teste de DNA é bem legal. Esse teste, chamado de fingerprint, é como se fosse a gente tirar uma impressão digital do DNA da pessoa. Você vai pegar o material genético dessa pessoa e você vai fazer um certo tratamento nele. Tá? O que é esse tratamento? É você submeter ele a... Opa, fugiu. Submeter ele a certas substâncias e outros processos, de forma que você consegue... como é que fala? Tirar como se fosse uma impressão digital desse DNA, que vão ser essas fitas. Deixa eu mostrar a Vera para vocês. Olha só. Isso aqui é uma representação. Isso aqui é o resultado de um exame de DNA desse. Tá? Basicamente é o que? Você vai pegar o DNA, aí você vai fazer um exame específico nele, tá? Você vai submeter a alguns processos e, como resultado, você vai ter... Cadê a imagem? Você vai ter isso aqui, ó, essas linhas, tá? E é o seguinte, cada coluna dessa seria de uma pessoa. Então você estabelece a paternidade ou a maternidade a partir da comparação entre essas linhas. Porque a representação seria essa. Como que funciona isso? A criança, por exemplo, ela vai ter que apresentar, tipo assim, mais ou menos 50% de linhas compatíveis com o pai e 50% compatíveis com a mãe. Agora, se a criança apresenta linhas compatíveis com a mãe e não compatíveis com o pai, ela não é filha desse pai. Não precisa ser 100%, mas uma margem de 50%. Vamos fazer uma análise. Ó. Você tem essa mãe e esse pai. E a criança para a gente analisar. Aí manja só. Isso aqui não é difícil não, só você entender a lógica. Isso aqui são as linhas da criança. Essa linha da criança tem parentesco com a do pai, tá vendo? Ela é semelhante do pai. Esse espaço vazio aqui é igual ao da mãe. A mãe também não tem nada. E o pai tem alguma coisa. Então, digamos assim, isso aqui ela herdou do pai, essa lógica vem da mãe. Agora, por exemplo, aqui a criança não tem nada. Isso vem do pai. A mãe já tem alguma coisa. Ó, agora isso aqui está relacionado à da mãe. Isso aqui é o do pai. Isso aqui é da mãe. Isso aqui é do pai. Esse espaço vazio aqui está relacionado do pai. Aqui não está relacionado a nenhum dos dois. Aqui está da mãe. Espaço da mãe. E esse da mãe e esse do pai. Então você vê que, mais do que tranquilo, a criança apresenta mais que 50% dos seus traços relacionados ao do pai e mais 50% relacionados ao da mãe. Agora, então, essa criança é filha desse casal. Agora vamos pegar outro caso. Olha essa criança aqui. Isso aqui que ele tem não tem relação nem com o pai nem com a mãe. Espaço em branco com a mãe, espaço em branco com o pai, isso com a mãe, isso não tem relação com o pai, isso tem relação com a mãe, isso não tem relação com a parte do pai, isso com a da mãe, isso com a da mãe, isso não tem relação com o pai. Então você vê que aqui já apresentou vários casos
em que as fitas da criança não têm relação com a do pai. Então esse pai não é o pai da criança. A criança é filho do Ricardão. Entendeu, galera? Jogado? Sim. Não é difícil, né? Aí, basicamente é isso. Alguma dúvida? Não. Tá. E agora a gente vai entrar lá nos organismos geneticamente modificados, que é o que a gente andou falando, né? Que é os transgênicos, tá? Aí que cita vários exemplos: batata, tomate, soja. Cara, você pegar qualquer biscoito hoje, por exemplo, tamanha aplicação do transgênico. Aqueles chips, né? Tipo, sim. Fandangos. Porque ali, cara, você está usando milho transgênico, que tem soja no meio. Você vai pegar uma maisena. Olha lá o símbolozinho de transgênico, clicar no cantinho, ó. Tinha um tempo atrás eles queriam botar uma lei para tirar essa informação dos alimentos. Olha lá, ó. Olha lá, o óleo de soja é transgênico. Então você tem uma série de coisas que denunciam, ó. Transgênico. Ração dos animais também, você vê o símbolo transgênico, porque vai usar milho e soja como fonte de proteína também transgênico. Então a maioria das coisas que vem em pacotinho praticamente, com certeza são transgênicos. E os transgênicos são produzidos a partir da técnica de DNA recombinante, tá? Agora, próximo item. Clonagem. Clonagem é muito chique, cara. Nossa, parece que tem alguma coisa aqui. Clonagem, olha só, a gente tem vários participantes do esquema. A gente tem um caso da ovelha Dolly, que foi o caso mais clássico da clonagem. Basicamente, como que vai funcionar a clonagem, gente? Olha só, essa aqui é a ovelha que nós vamos clonar. Vou fazer um clone dela. Essa aqui, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou tirar uma célula, as células desse animal que eu vou clonar. E aí eles colocam numa situação de deixar essa célula sem nutriente nenhum. Então ela meio que adormece, tá? Porque no nutriente, ela, no instinto de preservação, ela adormece. Ela diminui suas atividades e fica quietinha. Aí o que eu faço? Eu pego uma outra ovelha e pego um gameta dessa ovelha, um óvulo, tá? E aí que esse óvulo dessa ovelha, eu faço um processo de remoção do núcleo. Removido. Eu pego esse
é que chama? Esse gameta feminino. E vou lá e removo o núcleo dele. Ou seja, o núcleo onde tinha o material genético do gameta, correto? Então retirei o núcleo. Aí após isso, através de descargas elétricas, eu pego o material genético dessa célula da ovelha doadora e fundo ele com esse gameta que teve o núcleo recolhido. Que é o seguinte, cara, aqui nós estamos falando de um ovócito. Um ovócito é um óvulo, né? Um gameta, ou seja, ele é de haploide, ele é N. Enquanto quando eu pego uma célula do corpo dessa ovelha aqui, essa célula ela não é um gameta. Então ela é 2N, ela é diploide. Alguma dúvida aí, gente? Por enquanto, não. Então tá bom. Então quando eu pego essa célula que teve seu núcleo removido, essa casca, e coloco o núcleo da outra, eu tenho um zigoto, ó, novamente. Ou seja, uma célula diploide. Então essa casca do gameta feminino tem exatamente o DNA diploide de uma célula dessa ovelha. A gente pega, inicia um processo de divisão, depois implanta isso no útero da mãe, dessa barriga de aluguel, tá? Essa ovelha aqui, então, ela vai funcionar como uma barriga de aluguel. Entendido? Aí no final das contas, a ovelha que for nascer vai ser uma cópia dessa aqui, que foi a famosa ovelha Dolly. Mas qual o problema que os caras inventaram? Eles pegaram uma célula já de um animal adulto para clonar. Então a Dolly, ela nasceu com a idade celular da mãe dela. Vamos supor, se a mãe dela tinha 10 anos, ela já tinha 10 anos. Então com isso ela envelheceu. Apesar dela nascer filhotinha, ela já tinha uma idade genética mais velha. Então ela envelheceu muito rápido. Ela morreu cedo. Porque se eles tivessem feito esse procedimento com a ovelha bebê, recém-nascida, ela teria a mesma idade celular. Entendeu, galera? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Matheus, mas esse processo de clonagem pode ser